Temática super polêmica, mas que eu trarei aqui a lucidez para você sobre isso. Pornografia e disfunção erétil, né? Muitos homens me procuram por essa questão, por um vício em pornografia. Então vem comigo, se inscreva no canal, mete o dedo no sininho e bora lubrificar a vida. Bora lubrificar a vida! A pornografia existe desde que o mundo é mundo, nas pinturas rupestres, na literatura erótica. E quem sou eu para falar isso? Eu escrevo putaria, eu escrevo coisas eróticas ou pornográficas. Alguns me leem, né? Eu tenho um livro de contos e poemas que apesar de ser poético, é explícito. Então, essa é a distinção, muitas vezes, da pornografia, algo que é explícito, que fala abertamente, que cita as partes genitais, inclusive, que descreve momentos sexuais. Quando a gente pensa em pornografia, seria leviano da nossa parte não entender que a pornografia ela faz parte da história do mundo, inclusive nas manifestações artísticas. Quando a gente pega os egípcios lá nas suas pinturas chapadas, assim, inclusive unidirecionais, né? Muitas retratam coitos, situação de vulnerabilidade, né? As pessoas ali meio uma posição de quatro, até quando a gente pega a arte grega, né? Principalmente a cerâmica, a gente vai ver muita imagens sobre sexo. A pornografia, se a gente pensar didaticamente, é aquilo que mostra a situação sexual explicitamente. E a diferença disso para a indústria pornográfica é o modus operandi. A indústria pornográfica é uma das maiores indústrias do mundo e talvez uma das mais poderosas. E não sei se vocês sabem, mas ela é responsável pela criação do streaming. Exatamente porque entendeu que o sexo poderia ser vendido ali de uma forma, né, online. Então o streaming ele nasce dentro desse contexto e vai influenciar aí toda a geração das plataformas digitais, assim como Netflix, Globoplay, enfim. A partir do século XIX a gente começa a entender a pornografia como produto. Era vendável, era algo que poderia crescer ali, era algo que era consumível em larga escala. A gente tem aí um começo de indústria impressa e que vai evoluindo para o streaming. Então você aí que deve ter uns 40, 50 anos ou 60, você vai lembrar das revistas da Playboy, que a meu ver ainda não é uma indústria tão massificada. Porque é uma indústria que, inclusive, tem um certo olhar artístico, né? As matérias da revista tinham contextos de saúde, contextos interessantes. Quando isso vai para o mundo completamente digital, completamente online, vira meio que uma grandes proporções e o mercado se abre infinitamente. Então, antes, por exemplo, o que a gente não tinha era a divulgação, por exemplo, dos fetiches, das comunidades fetichistas, ou do sexo um tanto bizarro, apesar da gente saber que sempre existiu, a gente não tinha essa proliferação de conteúdos bizarros, por exemplo, a Deep Web, a Dark Web e tantas outras coisas mais em relação à sexualidade. Então, a gente pode entender que a indústria pornográfica, ela é uma indústria que vai massificar e violentar muitos corpos femininos pelo padrão de beleza imposto. Vamos lembrar aqui dos vídeos americanos, que são os mais icônicos, das mulheres louras, peitudas, os homens com, né, as suas genitálias gigantes, grandes, em grandes proporções. Então esse é o padrão que a indústria foi imputando na cabeça das pessoas. Hoje a gente tem as Kangirls, hoje a gente tem os conteúdos 18+, que cada um pode fazer na sua casa, inclusive, e que não tem patrão, né? Mas vamos voltar à produção em massa e padronizadora da indústria pornográfica. Vamos tentar entender, por exemplo, o roteiro do pornô que a gente conhece, o hétero, o mais simples. Quando é que acaba o pornô? Se você respondeu quando o homem ejacula, exatamente isso. Percebe como a indústria ela vai criando em você
sensações para que você consuma cada vez mais o vídeo pornô, através dos closes, né? Os closes nas genitálias, a falta de contexto, a falta da história. Por quê? Mostrando e tendo esse comportamento, esses roteiros mais rápidos, você libera dopamina em altas quantidades e num espaço curto de tempo. Isso faz com que você vá consumindo com maior frequência. Eles tendem a ser rápidos, fugazes e dopaminérgicos para fazer você ficar mais tempo ali consumindo e muitas vezes gastando, inclusive. Isso é ruim porque algumas pessoas que têm predisposição a uma compulsão vão ficar orientadas com esse estímulo da pornografia. Aí podem ter prejuízos relacionais, ou porque se cobram muito, porque os membros não são adequados, não estão padronizados, ou porque só conhecem uma forma de sentir prazer. Nossos adolescentes hoje são educados pela indústria pornográfica. Isso faz com que gere muita ansiedade ao ter um encontro sexual. Pornografia. Às vezes eu gosto de trocar umas ideias com vocês de uns assuntos mais sérios assim, mas hoje meio que é um desabafo. Mas com certeza alguém vai identificar. Eu sou viciado em pornografia e tava quase 1 ano e meio sem ver. Mas esses dias pra trás eu caí. Mas por que eu tô falando esse tanto de trem que é pessoal? Porque eu quero alertar pra vocês o tanto que essa merda tá me fazendo mal, não só pra mim, mas pro meu espírito lá dentro. A pornografia ela é tão viciante quanto a cocaína. E ela tá no mesmo lugar, assim, ela tá localizada no mesmo lugar do cérebro ali. A pornografia pode ser até pior que a cocaína. Já vi uns médicos falar isso. O problema é o seguinte, a pornografia, ela é de graça. A cocaína você tem que pagar. E é caro. A pornografia é de graça e todo mundo tem acesso. A pornografia, ela não acaba só com a saúde mental da gente. Ela também acaba com o espiritual da gente. Quando a gente termina de ver uma pornografia, dá uma sensação horrorosa. E a gente... com aquela sensação ruim, só quer saciar. Parece que a gente abre uma porta, um buraco negro de coisa negativa, uns pensamentos malucos, intrusivos, de pensamento maluco, pornográfico, intrusivo, coisa parece não é de Deus mesmo não. E uma sensação assim, vontade de fazer trem errado mesmo, sabe? Pra mim que já usei droga, até citei isso no meu livro. E quando eu parei de ver a pornografia, eu consegui ser uma pessoa bem mais produtiva, bem mais leve, bem mais tranquila. E quando eu caio nisso, parece que é uma coleira que fica segurando. Não é de Deus. Hoje eu pude enxergar o tanto que a pornografia, ela faz mal. E me deu essa vontade de compartilhar com vocês uns pensamentos intrusivos do tipo pornográfico mesmo. De eu estar, exemplo, numa igreja e vi uns pensamentos, eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi eu parar que esses pensamentos parou. E eu fiquei quase 1 ano e meio longe dessa droga e recente eu caí. E tá tudo bem também, sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. O importante não é a gente cair. O importante é a gente levantar de novo. E eu já tô de pé, mais forte do que nunca. E a intenção desse vídeo é simplesmente te alertar do tanto que é ruim e faz mal. Não só pro cérebro humano, tanto espiritual, pra mim que acredito nisso. E de, cara, sentir coisa errada e sentir trem do mal mesmo. Enfim. Afinal de contas é diferente, né? O encontro sexual é totalmente diferente da prática masturbatória. Um adolescente, ele pode se sentir intimidado, ele pode ter a super expectativa, como no pornô, de uma excitação rápida. Isso pode sim trazer um prejuízo relacional. Se você tem uma predisposição a ser compulsivo, então tudo isso pode definir um quadro de vício. O problema geralmente não é exatamente a droga, afinal de contas, se a gente for enumerar as drogas que a gente tem, normatizar as drogas faz com que a gente também não se previna. Como, por exemplo, o álcool no Brasil, que é uma droga normatizada, mas é a que mais mata. Não é normatizar a droga, mas é criar dentro disso uma consciência de um consumo consciente. Ninguém vai impedir que as pessoas usem a pornografia, utilizem a pornografia. Na altura do campeonato dessa, a gente não vai conseguir impedir a indústria pornográfica. Mas o consumo consciente pode fazer com que você tenha mais saúde nas suas relações.
Afinal de contas, muitos homens me procuram por causa do vício da pornografia. E aí vem um complicador que é, quando você inicia a prática masturbatória sempre com o mesmo estímulo, e se você tem uma predisposição à compulsão, isso pode escalar. Quando começa a trazer prejuízo, a pessoa começa a ficar ansiosa, não evita o contato sexual porque tem medo da relação sexual. Essa pessoa, ela não se satisfaz mais com o videozinho que ela consumia ali, com o perfil que ela geralmente achava que era o preferido. Ela vai escalando para vídeos mais bizarros. E aí a gente corre o risco da pessoa começar até a cometer crimes, assim como o consumo de conteúdos pedofílicos. Isso pode acontecer? Pode. E você consumir conteúdos pedofílicos é crime, tá? Então, essa escalada em prol da compulsão pela dopamina barata, que a gente chama, pode trazer muitos prejuízos. E assim você começa a trocar o que poderia ser um sexo saudável com a sua parceria por um vídeo no Xvideos, no OnlyFans, algo que você começa a encomendar, uma fantasia ou um fetiche que começa a ser insustentável. Por isso, a indústria pornográfica, ela em alguma medida, ela traz alguns comportamentos desadaptativos. Mas o problema não é a pornografia em si, é o como você consome essa pornografia. Você achar que você não vai produzir mais testosterona porque tá batendo muita punheta, ou porque tá perdendo sêmen, ou vai deixar de ter sêmen. Não, isso é mito. Mas é lógico, se eu tenho uma pessoa que fica 5 horas batendo punheta, tem algum problema aí, né? É um transtorno compulsivo. Essa pessoa já está em prejuízo. Mas alterações fisiológicas, assim como vai cair a testosterona, não vai broxar, não vai nunca mais levantar, isso tudo é crença limitante da cultura. E em certa medida, você bater punheta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ao dia, desde que você consiga equilibrar os seus afazeres, consegue ter concentração no trabalho, consegue se relacionar com a sua parceria, consegue ter uma vida social ativa, não tem aí um problema de humor, foge dos problemas fugindo para o consumo excessivo da pornografia, então tá tudo bem você se masturbar quantas vezes você quiser. Mas eu sugiro que você use outros estímulos para você descondicionar o seu cérebro da dopamina barata. Esse é o ponto da questão. Você ter um estímulo que ele é único e que ele é escalável. Sugiro que use outros estímulos. Que use, mentalize a parceria, que use podcasts eróticos, leia contos eróticos, visualize. Pense na sua percepção como um todo. Foca aí na tua parceira, né? Como você pode melhorar, inclusive, e apimentar a relação, trazendo mais erotismo. Mostrar, bater uma punheta pra ela, falar que tá pensando nela, ou fazer um sexting, trocar essas informações com a própria parceira, pedir para ela abrir a câmera, pedir para vocês ali terem um momento íntimo através da câmera. Qual é o problema? É muito importante isso, você tentar entender o que os conteúdos, que a pornografia pode, como a pornografia pode te beneficiar, e a indústria, que é uma indústria que tende a massificar, a trazer uma dependência de um estímulo, de uma dopamina barata. Como é que você anda experienciando a sua vida pornográfica? Me conta. Eu sei que é difícil compartilhar aqui tanta intimidade, mas se você se sentir confortável, pode me mandar um WhatsApp, pode marcar uma sessão, pode compartilhar lá na caixinha do Instagram. Vou ficar bem contente em saber, e se eu puder ajudá-lo, se você estiver de fato encaixado dentro de um quadro de compulsão por causa do excesso de consumo de pornografia, é só me enviar um WhatsApp. Combinado? Se inscreva no canal, mete o dedo no sininho e bora lubrificar a vida!